Em 2017, nós recebemos a visita do Oumuamua. Em 2019, foi o Borisov. E agora, em 2025, o Atlas se aproxima do nosso sistema solar. Todos esses são objetos interestelares, ou seja, eles vêm de fora do nosso sistema solar. Mas de acordo com o cientista e professor de Harvard, Avi Loeb, essa não é a única semelhança desses objetos. Para ele, trata-se de uma sonda alienígena e que, dependendo de suas motivações, pode ser o fim da nossa civilização. No vídeo de hoje, você vai conferir o que os cientistas estão falando sobre esse misterioso objeto que se aproxima de nós. E por que, enquanto uns acham que trata-se apenas de um cometa bastante peculiar, outros o tratam como uma possível tecnologia alienígena. Pior ainda, uma que pode ser hostil. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em 2017, o Oumuamua foi o primeiro objeto de outro sistema solar a nos fazer uma visita. Na época, nós só o notamos quando ele já estava de partida e não pudemos estudá-lo como queríamos. Até hoje, a comunidade científica debate se ele era um cometa ou um asteroide, enquanto, para Avi Loeb, não há dúvidas. Era uma sonda alienígena. O professor Avi Loeb é uma figura controversa na comunidade científica dos Estados Unidos, justamente por ser um dos defensores mais ferrenhos da existência de vida alienígena. Por não termos tido a oportunidade de estudar o Oumuamua como queríamos, é difícil afirmar com exatidão se ele correspondia ou não a um objeto de origem alienígena, mesmo que a maioria dos cientistas concorde que tratava-se apenas de um asteroide ou cometa. Contudo, agora em 2025, nós temos uma oportunidade única, pois podemos observar o Atlas, o terceiro objeto interestelar que se aproxima de nós e que é, de longe, o mais peculiar de todos. O Atlas foi descoberto na primeira semana de julho de 2025, com a sua trajetória apontando diretamente para o nosso sistema solar. Nós, inclusive, sabemos até mesmo a sua data de chegada, dia 29 de outubro. Além disso, nós também sabemos alguns outros detalhes sobre ele, detalhes estes que vêm deixando toda a comunidade sem uma explicação. Quer ver? Por exemplo, enquanto o Oumuamua apresentava um tamanho entre 200 e 400 metros, o Atlas, conforme análises, possui incríveis 20 quilômetros de extensão. Esse é um dos argumentos que Avi Loeb utiliza, pois os objetos tão grandes assim são extremamente raros, mesmo dentro de nosso próprio sistema solar. Quem dirá, vindo de mais longe ainda. Para ele, não há dúvidas, é uma sonda alienígena. Além do seu tamanho, o Atlas também apresenta algumas peculiaridades, como, por exemplo, o fato de estar viajando pelo universo a 60 quilômetros por segundo. A título de comparação, só para entendermos melhor, a velocidade estimada do Oumuamua era de 26 quilômetros por segundo. Para Avi Loeb, essa velocidade é significativa. Isso porque, em seus cálculos, ele afirma que um objeto interestelar viajando a 60 quilômetros por segundo levaria cerca de 8.000 anos para percorrer toda a extensão do sistema solar. 8.000 anos atrás foi mais ou menos o mesmo período no qual a tecnologia humana começou a se tornar avançada o suficiente para que pudéssemos documentar a nossa história. Agora, a volta do Atlas, após ter percorrido o sistema solar, teria algum significado? Essa é uma pergunta que Avi Loeb deixa em aberto. Outra particularidade dele está no fato de que, conforme nossas observações atuais, trata-se de um objeto totalmente composto de gelo. Chris Lintott, da Universidade de Oxford, comentou sobre isso, dizendo que a pressa nesse momento é que queremos observá-lo antes de aquecer, enquanto se dirige para o sistema solar. Estamos interessados em estudá-lo como uma relíquia congelada de outro sistema planetário, não uma relíquia congelada de um sistema planetário que foi bem cozida no nosso Sol.
A hipótese de uma sonda alienígena para investigar e coletar dados do nosso sistema solar não é totalmente impossível, pois nós mesmos já fizemos isso no passado. Conforme diz Sarah Webb, professora da Universidade de Tecnologia de Swinburne, a ideia de sondas alienígenas vagando pelo cosmos pode parecer estranha, mas nós mesmos enviamos algumas na década de 70. Tanto a Voyager 1 quanto a 2 já deixaram oficialmente o nosso sistema solar e as Pioneer 10 e 11 não ficaram muito atrás. Se nós mesmos já fizemos isso, o que impediria uma civilização avançada de outro sistema solar também ter feito o mesmo, né? Nesse sentido, o seu enorme tamanho não é a única coisa que chama a atenção do professor Avi Loeb. No artigo publicado por ele destaca que a aproximação do Atlas de Vênus, Marte e Júpiter parece ser calculada demais para ser apenas coincidência. Conforme ele apresenta em seus cálculos, a probabilidade de que essa aproximação fosse aleatória seria de apenas 0,005%, muito pouco. Além disso, ele chama atenção para outro fato extremamente importante. Todos os cálculos estimam que o Atlas atingirá o seu ponto mais próximo do Sol em outubro, mais especificamente no dia 29, sendo este também o único dia em que nós não seremos capazes de observar. Isso porque, por se aproximar bastante do Sol, a nossa visão aqui da Terra estará totalmente bloqueada. Apenas uma coincidência? Ou uma aproximação intencional e calculada para evitar observações detalhadas dos telescópios terrestres? E claro, vale lembrar que, conforme todos os cientistas afirmam, o Atlas é um bloco enorme de gelo, e até o momento ninguém foi capaz de predizer o que pode acontecer com esse gelo quando ele chegar próximo demais do Sol. E mais importante ainda, quais são as implicações que essa aproximação do Atlas pode nos trazer? Para Avi Loeb, a probabilidade de ser uma sonda alienígena é bem alta. E conforme ele próprio afirmou em seu blog pessoal, se a hipótese sobre um artefato tecnológico se confirmar, há duas implicações possíveis. Primeiro, é que as intenções do Atlas são inteiramente benignas. Segundo, que são malignas. No primeiro caso, a humanidade não precisa fazer nada além de aguardar a chegada desse mensageiro interestelar de braços abertos. É a segunda opção que causa grande preocupação. Ou seja, não há absolutamente nada que possamos fazer além de aguardar. Mesmo que tenhamos descoberto com meses de antecedência que o Atlas está vindo até nós, a verdade é que não há muito que possamos fazer. Nós ainda não temos tecnologia para interceptá-lo. Nas palavras do astrônomo Mark Norris, da Universidade de Lancashire, ao ser questionado por que não enviamos uma sonda para estudar o Atlas de perto, ele diz: se a lançássemos hoje, a coisa já teria desaparecido. Nos próximos anos, as coisas podem mudar. A Agência Espacial Europeia planeja enviar sua missão Comet Interceptor ao espaço em 2029, em que aguardará para atacar cometas recém-descobertos ou mesmo objetos interestelares. Em 4 anos, nós teremos a tecnologia necessária para estudar esses objetos de perto e, em 4 meses, teremos de torcer para que o objeto que vem em nossa direção não tenha uma origem artificial, ou que pelo menos venha em paz. É importante ressaltarmos que, apesar de Avi Loeb ser um professor e cientista bem conceituado, as suas ideias sobre o Atlas não passam de teorias, as quais, no momento, não podem ser confirmadas. Até mesmo seus cálculos e suas explicações são vistos com descrenças pela maioria da comunidade científica, que seguem afirmando se tratar apenas de um novo cometa interestelar que segue em nossa direção, mesmo que seja um cometa totalmente coberto de gelo e com 20 quilômetros de extensão. Na verdade, esse é o grande diferencial entre cientistas e astrônomos atualmente. Enquanto a maioria deles está animada com a possibilidade de estudar de perto
à chegada do Atlas, Avi Loeb mantém uma postura muito mais contida e segue afirmando que é melhor estarmos preparados para ambas as opções e verificar se todos os objetos interestelares são ou não apenas rochas. Pelo visto, nós só saberemos com certeza o que é o Atlas em outubro, quando ele chegar à nossa vizinhança. E você? Gosta desse tipo de assunto ou te deixa meio temeroso, apreensivo? Diz aí pra gente. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê no próximo vídeo.